Bora lá resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Eita, olha essa questão que apareceu na nossa tela, uma questão do vestibular da UEL de 2023. E para resolver essa questão a gente precisa conhecer aí bastante coisa sobre geometria plana. Então é uma questão bem trabalhosa assim, mas é uma questão clássica aí de cobranças quando envolve aí conhecimento aí sobre círculos, sobre circunferência e pedacinhos desse círculo, dessa circunferência que a gente vai ter que conversar daqui a pouco, beleza? Antes de resolver, deixa eu te dar um aviso, te dar um alerta, fazer um pedido. Não esquece de fazer inscrição no canal e deixar o sininho ativado. Caso você faça isso, vai receber notificações de vídeos como este aqui, ó. Tem questões de vestibulares, questões de Enem, questões de concursos públicos, concursos militares, tem raciocínio lógico matemático, aulas, lives, tem bastante coisa que vai surgindo no canal. E caso você faça a inscrição e deixe o sininho ativado, vai ficar sabendo de primeira mão. Bora ler com calma essa questão e resolver passo a passo. Bora lá conferir o que diz a questão então. Leia o texto e analise a imagem a seguir. Uma resposta para os que creem na Terra plana é o argumento grego vigente há 2.500 anos, que se baseia na sombra projetada pela Terra na Lua durante um eclipse lunar. A imagem que eles mencionam é essa aqui, ó. Uma geômetra analisa a fotografia de um eclipse lunar e traz um esboço idealizado da imagem que observa. Para tanto, e utilizando seus conhecimentos matemáticos, constrói uma circunferência C1 de centro O e raio R maior que zero. Em seguida, toma o diâmetro PQ e um ponto A na circunferência, de modo que o ângulo AOP é reto. A partir daí, ela constrói uma circunferência C2 de centro A e raio AP. Por fim, sombreia uma região do esboço conforme a figura a seguir, que é esse aqui que tem associado a esse texto base. Analise, assinale a alternativa que apresenta corretamente a área da região sombreada pelo esboço, no esboço pela geômetra. Então, o que nós vamos conversar, tá? Essa imagem aqui que vai nos auxiliar a resolver essa questão mesmo. Perceba que essa região destacada aqui a gente não consegue calcular diretamente. Não tem nenhuma fórmula que a gente calcule diretamente. E quando a gente não conhece, como calcular direto uma figura geométrica, a gente vai ter que segmentá-la, essa figura aí, para que a gente consiga enxergar coisas e aí sermos felizes para sempre. Então, por exemplo, eu quero que se destaque por enquanto o seu olhar para esse círculo C1, ó, e veja que eu vou usar esse diâmetro PQ para justamente dividir esse círculo ao meio. Então perceba que a área que a gente precisa calcular vai ser exatamente a metade desse círculo C1 mais essa regiãozinha aqui, ó, que eu deixei de cinza mesmo. Essa região cinza aqui é o que nós chamamos de segmento circular desse círculo C2. Então a gente vai dividir em duas partes esse cálculo, né? E você vai ver que para calcular o segmento circular nós vamos ter um certo trabalhinho aí também, beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa brincar sério aqui é com o cálculo desta área aí que eu destaquei de vermelho para você. E esta área que eu destaquei de vermelho aqui para você vai ser exatamente a área do círculo 1 dividido ao meio, né? Ou seja, a área do círculo, πr ao quadrado, e veja que eu estou usando o símbolo G aqui mencionada para a gente, é um Rzinho, dividido por 2. Então eu vou deixar esse destaque aí para você. Então perceba que vai ser a área vermelha aí, mais alguma coisinha. πr ao quadrado sobre 2, mais alguma coisinha, já está destacado ali para você. Tá, e como é que a gente calcula a área daquele segmento circular? Então eu quero que você olhe agora para o círculo C2, vou destacar aí para você, ó. E no círculo C2 eu vou destacar um setor circular para você, ó, que é a famosa fatia da pizza. E eu já vou mostrar para você como a gente vai calcular a área desse setor circular, porque se eu pegar esse setor circular, calcular a área e tirar esse triângulo que eu estou destacando para você, ó, veja que esta região que sobrou é exatamente a região desejada para a gente complementar ali com o que nós fizemos na metade do círculo anterior, C1, a área do segmento circular. Ok,
Maravilha, então. Então, primeiro a gente vai calcular a área deste setor circular, da famosa fatia da pizza. Para isso, eu preciso descobrir a medida desse ângulo central ali correspondente, ó, o ângulo A, né, PAQ. Maravilha? Então, vamos que vamos aí conversar sobre isso. Então, olha só o destaque que eu quero que você tenha na sua cabeça. Como é que eu vou descobrir a medida deste ângulo A? Beleza? Desse setor circular PAQ. Então, a primeira coisa que eu quero que você enxergue, olhe com carinho, vamos olhar para o triângulo, PAQ. Veja que ele é um triângulo retângulo. Nós temos uma indicação aqui que o ângulo AOP é reto, ou seja, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. E se você observar bem, OP é raiozinho R do círculo C1, e OA também é. Ou seja, o triângulo PAQ é isósceles. Porque nós temos dois lados com medidas congruentes, medidas iguais, e por consequência nós vamos ter dois ângulos congruentes também com medidas iguais. Ou seja, aquele segmento AP é a base dele. Logo, por consequência, nós temos que este ângulo aqui mede 45 graus, assim como este outro ângulo aqui também mede 45 graus. Como é que eu sei isso? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Já tínhamos um ângulo de 90, os outros dois tinham que dar 90 também, como eles são iguais, 45 para cada um. Analogamente, se você fizer no triângulo AOQ, ó, nós vamos chegar à mesma conclusão. Logo, este ângulo aqui também é de 45 graus. E por consequência, nós temos o nosso desejado ângulo PAQ, que mede 90 graus, então. Ou seja, esse setor circular PAQ tão desejado é um setor circular em que esse ângulo central correspondente PAQ mede 90 graus. E se esse ângulo PAQ mede 90 graus, esse setor circular ele é a quarta parte do círculo C2. Então, basta eu calcular a área do círculo C2, aí eu vou pôr assim um πr ao quadrado e dividir por 4. Por que dividir por 4? Porque uma volta completa é 360 graus, como eu quero somente 90, eu quero a quarta parte de uma volta completa, né? Quarta parte de um círculo. Só que o nosso problema vai ser descobrir esses raiozão aqui, ó, já que eu coloquei como Rzão, estou colocando aqui esse segmento AP para você como raiozão. Como é que eu vou fazer isso? Então perceba que aí se você quisesse pode usar um macetinho, porque se eu tenho um triângulo, olha de novo para o triângulo PAQ, né? Se eu tenho um triângulo retângulo isósceles, esse segmento AP é a diagonal de um quadrado se eu complementasse aqui, ó. De lado é. E se é a diagonal de um quadrado, nós temos uma fórmula famosa, L raiz quadrada de 2, lado raiz de 2, ou seja, esse raiozinho aí é R raiz quadrada de 2. Se por acaso você não lembrar disso, não tem problema, né? É só aplicar um teorema de Pitágoras, que eu chamo carinhosamente de two-pitch, em que esse Rzão aí, segmento AP, é a hipotenusa, e aí nós temos os outros dois catetinhos, Rzinho ao quadrado, mais Rzinho ao quadrado. Logo, este Rzão ao quadrado equivale a 2 Rzinhos ao quadrado. Jogando raiz quadrada nos dois lados da igualdade, eu vou ter que Rzão equivale a 2 vezes Rzinho ao quadrado. Dá para extrair o Rzinho ao quadrado, a gente tem que o Rzão vale Rzinho raiz quadrada de 2. Que eu já tinha mencionado para você com a formulazinha da diagonal do quadrado bem mais rápido. Tudo bem? E é este valor que nós vamos utilizar justamente para finalizar o cálculo aqui da área deste setor circular, porque se eu tenho Rzão igual a Rzinho raiz quadrada de 2, eu jogo ali na formulazinha. E aí a gente faz essa substituição e seremos felizes para sempre. Então veja que aquela área ali vai ser π vezes Rzinho raiz quadrada de 2 ao quadrado, tudo isso aqui dividido por
4. Nós vamos ter π vezes r ao quadrado vezes 2 dividido por 4. Veja que esse 2 que surgiu aí é justamente brincando aqui, né, fazendo raiz quadrada de 2 ao quadrado, que vai dar 2. E aí, se eu simplificar, eu vou ter que isso aqui vale π, sai daqui, peraí, π vezes r ao quadrado sobre 2. Olha a coincidência, né? Olha a coincidência, que a gente já tinha parte do cálculo. Então, beleza? Só lembrando, né, por que eu vou tirar a área do triângulo? Olha só o destaque que eu tinha feito aqui para você, né? O segmento circular, esse cara de roxinho aqui, eu tenho que calcular a área do setor circular, a gente já calculou, e do setor circular nós temos que tirar a área do triângulo. Já calculamos a área do setor circular, ou seja, nós já temos aqui parte do cálculo, né, que nós precisávamos. Agora eu tenho que calcular a área desse triângulo, e na hora que eu calcular a área desse triângulo, né, ao tirar do que seria o setor circular, nós temos a área do segmento circular aí tão desejado. Ok? Para calcular desse triângulo, na verdade, pensa o seguinte, né? Esse triângulo, já que é um triângulo isósceles, o triângulo PAQ, até eu só mencionei metade desse triângulo ali anteriormente, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Esse triângulo PAQ também é isósceles. E por que eu sei disso? Porque esse segmento PA, que é o raiozão da circunferência C2, equivale também ao segmento AQ, raiozão da circunferência C2, que a gente já calculou. Por isso que eu sei que ele é isósceles. Maravilha. E aí, esse segmento AO, já que é a altura relativa à base PQ desse triângulo isósceles, nós temos umas propriedades bacanas de triângulo isósceles, que se ele é altura, ele também é mediana, é bissetriz, e é mediatriz, e eu poderia utilizar, por exemplo, essas propriedades, né? Aqui o que acontece? Como ele é mediana, eu posso chegar à conclusão que o triângulo APO, que a gente já tinha comentado, e o AOQ, que eu também mencionei para você por analogia, eles são congruentes. Então, se eu calculo, por exemplo, a área do triângulo AOP, basta multiplicar por 2 que eu tenho a área do triângulo isósceles. E eu consigo calcular a área do triângulo AOP com a famosinha fórmula base vezes altura sobre 2. Lembrando que OP é raiozinho, AO também é raiozinho do círculo C1. Como aqui forma um ângulo de 90 graus, são os catetos desse triângulo retângulo que vão configurar nossa base e nossa altura desse triângulo aí. Então eu vou fazer assim, ó, base vezes altura dividido por 2. Ou seja, R ao quadrado dividido por 2. Só que lembrando que o triângulo PAQ são dois desses triangulinhos aí. Então, para calcular a área desse triângulo PAQ, eu vou pegar a área do triângulo AOP e multiplicar por 2. Ou seja, vai ter um cancelamento desse 2 aqui com esse 2 de baixo, eu vou chegar em R ao quadrado, que é justamente a área desse triângulo isósceles. Então, esse menos alguma coisa aqui é menos o quê? Menos esse R ao quadrado. Deixa eu então limpar essa tela aqui para você, ó, e nós vamos manipular essa última informação que nós precisamos para chegar na resposta tão desejada, né? Então, perceba que essa parte aqui está de vermelho, mas essa parte de verde equivale a uma adição de frações com denominadores iguais. Na verdade, são iguais nessas duas parcelas. Então, eu tenho duas metadinhas. Vamos pensar assim, né? Se eu estou somando uma metadinha com outra metadinha, dá um inteiro. Ou seja, esses dois caras juntos aí equivale ao πr ao quadrado. E aí não esquece que isso aí é menos o r ao quadrado. Perceba que o r ao quadrado é um fator incomum, vamos colocar em evidência. Então isso aqui vai ser πr ao quadrado vezes πr ao quadrado, não, só o r ao quadrado, vezes π menos 1. Então só lembrando aqui nessa parte da fatoração também, né, eu peguei o πr ao quadrado a dividir por r ao quadrado, sobrou só o π.
E ao pegar r ao quadrado e dividir por r ao quadrado vai dar 1, que é exatamente o que nós temos na letra D. Então, olha o trabalho que deu assim, nessa questão, né? Então, ela é bem trabalhosa mesmo, mas é uma questão clássica aí quando a gente fala de interseção de círculos, né? Que vai surgir um segmento circular e para calcular o segmento circular sempre dessa forma aí. Setor circular menos o triângulo ali formado, beleza? Então, merece 1000 curtidas. Esquece de curtir, fazer algum comentário, veja se está te ajudando de alguma forma e escreve para eu saber se estou encaminhando de maneira correta, aí, porque a ideia é te ajudar mesmo, né? Desejo para você bons estudos e que você conquiste a tão sonhada vaga ou aprenda um pouco mais aí da tal da matemática linda. Valeu, até a próxima. Tchau!